Então, bom dia, gente. Meu nome é Ruano e eu estou aqui fazendo esse vídeo para apresentar a minha experiência de estágio supervisionado 1, que aconteceu com o professor da cadeira foi Marcos Barros. E vamos lá, eu fiz o estágio no colégio Decisão do Cabo de Santo Agostinho. Eu escolhi esse colégio porque eu já tinha sido aluno de lá e tinha feito muita amizade com os professores de física de lá, os professores de exatas no geral. E é, o diretor do colégio sempre pedia para eu, quando informática, eu já dizia naquela época que ia ser aluno de física e tal, ia tentar é, fazer o curso de licenciatura em física e tal, queria ser professor de física. E ele pedia pra eu, não, venha estagiar aqui quando tiver na época e tal. Aí eu, como pedido, fui, né? Também porque era um colégio que eu me sentia muito à vontade e queria rever como tinha sido a minha experiência no ensino de lá, né? Esse estágio eu fiz com o objetivo, primeiramente, de ser aprovado na cadeira de estágio, obviamente, estágio 1, e de ter novas dimensões sobre o que é o ensino de física é, dentro do ensino médio, né? Que é basicamente onde são ensinadas as cadeiras de física. É, nesse estágio eu pude vivenciar é, aulas em todas as séries do ensino médio, que foi o primeiro ano, que foram cadeiras de. Não, foram assuntos como lançamento vertical e horizontal, movimento balístico. Pude vivenciar no segundo ano o ensino dos assuntos de termodinâmica, que foi aquela parte de propagação de calor. E pude, maior parte do tempo, eu vivenciei no terceiro ano, no ensino médio, porque eram as aulas que aconteciam no terceiro ano eram os dias que eu tinha mais chance de comparecer ao colégio, né? E foi uma parte de elétrica que eu pude assistir, observar as aulas do professor Paulo Melo e do professor Felipe Pinho. E no terceiro ano, é, as aulas se dividiam da seguinte maneira: o professor Paulo Melo ele dava uma aula no terceiro ano é, sobre elétrica, uma aula por semana ele dava, e o professor Felipe Pinho dava duas aulas por semana no terceiro ano para revisar o assunto tanto do primeiro ano quanto do segundo ano. E nesse primeiro semestre do ano, o professor Felipe, ele deu, tipo, fez uma revisão do assunto todo de mecânica, de movimento uniforme até aquela parte de energia. Chega naquela parte de energia cinética, energia. Então, aquela parte de energia mecânica, né? Que se divide em energia cinética energia cinética e energia potencial. Então, a primeira fase de análise do colégio, o que o relatório pede é uma análise do campo de estágio. E deixa eu ver aqui. Eu fiz uma. Eu dividi em tópicos
que foi a análise do campo do estágio em geral, do colégio em geral, que foi... Peraí, corta essa parte. Assim, retomando aqui. Parte do colégio em geral, que eu informei os dados específicos que o colégio tem, que foi 7 salas de aula, e essas salas de aula, 2 salas elas estão estampadas assim na frente do pátio, e o resto, as 5 outras salas, elas estão em umas entradas nos corredores extras, que ficam também na frente do pátio, só que são meio que salas escondidas. Isso tem. Aí essas salas que estão escondidas dentro desses mini corredores, que é como eu chamo no relatório, elas são para o pessoal do ensino fundamental. Então, são 136 alunos no colégio. Essa informação eu consegui com o diretor do colégio. São 14 professores e um estagiário, que era eu, e 6 funcionários, que são contando com a portaria, recepção e limpeza. Lembrando que existe uma cantina no colégio e que a moça que toma conta da cantina, ela não é considerada uma funcionária do colégio, porque ela, enfim, ela só tem que, meio que, é como se fosse uma concessão lá dentro, e ela tivesse que pagar para ficar ali um aluguel, entendeu? E que na parte da gestão eu explico melhor essa questão. Vamos lá. Aí eu dividi também em outro tópico, que foi os materiais disponíveis, que foi o que estava à disposição, né, dos professores a utilizar, que são 4 projetores de imagem, pilotos, muitos, quadro branco em cada sala, e existe até uma novidade que eles começaram esse semestre agora, que foi um dispositivo para coletar digital dos alunos, para fazer, meio que não precisar fazer chamada dentro de sala de aula. E eita, balançou. E eles têm que colocar essa digital assim que entram no colégio, pra, tipo, enfim, pra não precisar fazer chamada de sala. E essa chamada digital, ela acontece até o horário eu acho que é de 6 horas, de 6 horas até 7h30. Então, se você chega depois das 7h30, você tem que assinar uma ata para mostrar que você estava atrasado, mas que você compareceu ao colégio e assistiu às aulas. E parece que isso conta na avaliação. Parece não, isso conta na avaliação que o aluno vai ter no final do semestre, por exemplo. Aí, o que mais? Pronto, essa questão da digital eu achei uma coisa interessante, porque os professores eles passam a ter mais tempo para lecionar. Não precisam estar se preocupando com a questão da presença dos... Não, claro que precisam, mas a questão de fazer a chamada e tal é um gasto de tempo a menos que eles vão ter com essa tecnologiazinha da digital. Eu dividi também em setores do estágio. Nos tópicos foi os setores do estágio, que foi
portaria, recepção, secretaria do colégio. Fica logo depois da recepção. A sala dos professores, que fica em frente à secretaria. Espaço de jogos, que é basicamente uma mesa de totó. E quadra de salão, quadra de esporte de salão, onde eu pude observar que nas aulas de educação física, o pessoal lá, eles jogam. Basicamente eles só jogam. Tipo, eles se alongam e jogam, né? Tipo handebol, queimado e futsal. E vôlei. E vôlei. Somente isso. Que era a mesma coisa que a gente fazia já na época que eu estava por lá. Tem uma área de convivência, que é o pátio, né? Que tem são 4 mesinhas cobertas por guarda-sóis e a cantina, né? 2 banheiros, um masculino e um feminino. Não tive acesso ao feminino, mas ao masculino eu entrei e era bem higienizado. Eu só não tirei foto lá dentro, mas era top. 7 salas de aula e um estacionamento lá de fora que cabem 7 carros. 7 ou 6 carros. Então, vamos ver aqui. Assim, o colégio ele fica localizado no centro do Cabo. O próprio colégio já é uma referência, mas ele fica perto da Praça da Bíblia, que é onde estão localizados, ironia do destino, é a Praça da Bíblia, onde estão localizados os principais bares do Cabo, e esses chouparias também. E fica de frente a essa Praça da Bíblia e ao lado do Banco Santander. Vamos lá. E mais um tópico que eu listei aqui foi o tópico das avaliações, que foi que eu disse que foi inspirada, as avaliações que eram tendo com os alunos, elas eram inspiradas no vestibular, né? Tinha o mesmo modelo do vestibular, que era de múltipla escolha. E o terceiro ano era submetido a fazer simulados do Enem, todo de múltipla escolha e com a redação. E vamos lá. As disciplinas do colégio, que é outro tópico. O quinto tópico é disciplinas do colégio, que não é algo incomum. São todas disciplinas tradicionais que contam com redação, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, geografia, história, educação física, raciocínio lógico, que é para ajudar nas matérias de química, física e matemática, e a cadeira de ciências para o ensino fundamental, né? Filosofia, química, física, matemática, biologia e sociologia. E enfim, no terceiro ano é optativo. Você ir para as aulas de linguagens, sendo inglês ou espanhol. Você pode escolher uma dessas duas, ou inglês ou espanhol. Aí você não precisa, se você escolhe inglês, você não precisa ir para aula de espanhol, por exemplo, porque é assim que acontece no Enem, e é por isso que é feito dessa maneira, ok? Então, o relatório pede pra gente analisar a gestão do colégio, e foi uma parte do estágio que eu realmente me decepcionei muito, e fiz uma análise muito
fraca, na verdade, e com um pouco de indignação. Então, é, isso ocorreu porque, talvez por motivos de desconfiança, do dono do colégio, não foi nem do diretor, que é o filho do dono, é o Danilo, o diretor Danilo. E logo no começo do estágio eu pedi pra, porque é tradicional, né? Eu pedi para que o meu professor, o supervisor, Felipe Pinho, assinassem aquele termo de aceite na minha participação nas aulas, na diagnose do professor, e pedi para o diretor, Danilo, filho do dono do colégio, Sérgio, assinar o termo de aceite de gestão. Ele se comprometeu em, em ele se comprometeu e permitir a minha participação na gestão em analisar, fazer essa diagnose da gestão do colégio. Só que em um certo dia eu fui analisar essa gestão do colégio, passar uma manhã inteira lá, e o que aconteceu foi que eu fui conversar com o Danilo e tal sobre alguns dados que eu queria saber, né, para colocar no relatório, e provavelmente ele discutiu isso com o pai dele. Não. E o pai dele já veio me avisando que, não, esse negócio de gestão, você é aluno de física, fico preocupado com isso não e tal. E um certo dia, depois disso, eu fui pedir ao Danilo, que é o diretor do colégio, o PPP do colégio, o Projeto Político Pedagógico. E ele não sabia me informar o que era. Aí eu fui aí ele pediu para eu falar com o Felipe, que é o meu supervisor, que também é o coordenador do colégio, e para eu ver o que, tipo, se ele tinha esse documento em mão e tudo mais. Eu logo no princípio achei muito estranho, porque isso deveria ser disponibilizado para todo mundo do colégio, e todo mundo deveria saber, né, o que isso significa, que é o projeto político pedagógico do colégio, que ele tem que ser criado com a participação de todos os entes que fazem parte desse colégio: pais, alunos, funcionários e gestão. E pronto, eu fui, me dirigi à coordenação do colégio, aí falei com o Felipe, ele disse também que não sabia o que era o projeto político pedagógico. E eu fui falar com o dono do colégio, seu tio Sérgio, e ele também não sabia o que significava aquilo. Disse que essas documentações assim, ele não prestava muita atenção nisso, tudo. Aí eu pedi o regimento escolar, né? Disse, ó, eu tenho como ter acesso ao regimento escolar? Aí ele, o regimento tem. Ele falou isso com uma surpresa, só que não é motivo de surpresa, porque todo colégio tem que ter. E me levou até a sala dele, né? E me mostrou lá o regimento. Tudo certinho, carimbadinho, né? Aqui, não, isso aqui a gente tem que ter, porque todo colégio tem que ter, e fica aqui na sala e tudo mais, enfim. Aí eu pedi como é que pra ele me disponibilizar o regimento escolar, para eu analisar ele e enfim, porque o relatório pede isso. E todo mundo deveria ter acesso a isso para saber as funções, os objetivos que o colégio tem, mais os guias, né? Os guias para pedagogia que se deve usar.
a didática. E ele me negou. Ele disse que era, a palavra que ele usou foi que era sigiloso. Somente o dono do colégio e o diretor poderiam ter acesso às informações presentes nesse regimento. E, enfim, não tive como discutir o resto. Nesse dia que eu pedi o regimento, eu fui lá exclusivamente para analisar a gestão dentro do colégio e acabou que eu conversando um dia na coordenação com o meu supervisor, não, nesse dia na coordenação com o meu supervisor, chegou ele, o dono do colégio, Sérgio, e o Danilo, que é o diretor do colégio, e fecharam a porta. Foi, acho que na tentativa de me constranger, e começaram a falar, né? O dono do colégio começou a falar dizendo que já fazia 40 anos que ele estava nessa profissão, que ele tinha essa convivência com o colégio e tudo mais, e que nunca tinha visto um estagiário pedir esses documentos que eu estava pedindo, nunca tinha visto estagiário nenhum querer se intrometer nos assuntos da gestão do colégio. E eu fiquei, sei lá, meio que intrigado, porque também é porque por ser meu primeiro estágio, né? E essa questão da gestão, tanto da gestão quanto da diagnose do professor, eram tratadas com tanta naturalidade que dentro das aulas de estágio e tudo mais que a gente tinha no CE, que eu fiquei decepcionado quando o professor veio falar comigo daquela maneira, com o tom de raiva mesmo, como se eu fosse, me tratando como se eu fosse um espião e tudo. Teve até um momento que ele disse que eu perguntei, que eu disse que o meu professor ia visitar o colégio, meu professor de estágio, o Marcos Barros, e ele disse, o dono do colégio de decisão, disse que se o Marcos fosse filiado a algum colégio particular, ele não entrava lá. Foi nesse momento que eu percebi que ele estava pensando que eu fosse algum espião, alguma coisa do tipo, e que quisesse pegar dados do colégio de decisão para, sei lá, enfim, fornecer para esse outro colégio e tudo mais. Foi até uma situação chata, porque eu tentava explicar a participação que eu queria ter na gestão e eles cortavam por cima, não me deixavam explicar. E então foi uma questão de muita falta de educação que eles tiveram comigo. Não nego isso pra ninguém, se eles me perguntarem eu digo com toda certeza. Não tô com medo de briga nenhuma que possa ter com eles. E enfim, não tive acesso nem ao regimento escolar e nem ao PPP do colégio, mas deixei esses dois tópicos no relatório explicando a importância que se tem tanto desses documentos quanto do acesso que todos os entes participantes do colégio têm de ter acesso a isso. Outro tópico foi a reunião dos professores, que, assim, no colégio não existe essa prática, os professores se reunirem para discutir, tipo, uma data marcada e tudo mais, os professores se reunirem para discutir enfim, a questão, né, dentro do colégio, de metodologias que se podem utilizar novas, da questão pedagógica também, a discussão com os alunos, de projetos que eles podem criar de interdisciplinaridade, por exemplo, se unisse a física e a química de certa maneira, enfim, não existem essas discussões. O máximo que existe na sala dos professores, os professores se encontram e ficam discutindo sobre a vida dos alunos lá, que os alunos que mais
irritam e os alunos que mais, enfim, é assim que acontece. Não tive a oportunidade de participar de uma reunião de pais e mestres, porque eles só têm essa reunião no segundo semestre, tipo, essa reunião é marcada, que todos os pais comparecem no colégio e, e se deparam com todos os professores e eles discutem sobre os filhos deles e tudo mais. E além de que é, eu pedi para o diretor me proporcionar a chance de observar a discussão que se tem desse diretor com alguns pais e alunos que compareciam por lá, pelo colégio, e, tipo, ele disse que isso não seria possível porque isso é uma questão de gestão. Se eu fosse um aluno de administração, eu poderia assistir esse tipo de situação. Mas como eu sou um aspirante a professor, então isso não cabe a mim, que é muita ignorância da parte dele. Então, a observação do professor eu dividi em 7 partes. A primeira foi tipo fases da aula, que eu dizia que o professor ele começava copiando o assunto, aí copiando o assunto no quadro, né? Aí ele deixava os alunos copiando e tal, enquanto isso ele ficava conversando com alguns alunos da turma e tudo mais. Isso demorava muito, ficava até a metade da aula, isso. E na outra metade da aula ele começava a dar o assunto é, e era de uma maneira bem tradicional mesmo. Ele falava e tudo mais, mas se tipo, os alunos perguntassem alguma coisa ele respondia, obviamente. Separei um tópico para analisar a estrutura da sala de aula também, que é a parte de caráter e estrutura, que diz que tem um caráter bem tradicionalista mesmo, e que me lembrava a estrutura da sala de aula, me lembrava a estrutura da área 2 da sala da área 2, porque é aquela os alunos no patamar de baixo sentados nas cadeiras e a parte do professor que fica na frente do quadro e tal, com uma elevaçãozinha, como se o professor fosse superior aos alunos. Foi essa a crítica que eu fiz. Interação entre professores e alunos, eles tinham uma interação bastante afetiva por conta da convivência que se havia, e eu acho que isso facilitava mais o aprendizado dos alunos. O professor ele sempre dava feedback, sim, das aulas no final, e ele fazia isso com exemplos tirados de alguns livros de física do ensino médio, e eu até sugeri que ele desse mais exemplos durante a aula e não nesse final, exemplos mais práticos, levando em conta a natureza e tudo mais, e enfim, o que acontece no dia a dia mesmo, e não aqueles exemplos de questões que são muito, enfim, não realísticos. Separei um tópico também para a repreensão. Os alunos tinham sempre que faziam algum barulho na sala, eles eram tratados com muito autoritarismo. Separei um tópico para as aulas teóricas e de exercícios. As aulas teóricas eram, sim, bem, bem tradicionais, bem, o professor falava e os alunos só ouviam. E as aulas de exercícios era só, tipo, dava uma lista e os alunos, eles faziam grupos entre si, ficavam discutindo as questões e o professor só estava lá para tirar a dúvida. Separei também um tópico para avaliação. Esse tópico eu falei sobre muitas vezes a avaliação ser usada como moeda de troca, tipo, ó, isso aí vai cair na prova, preste atenção, ou então os próprios alunos eles já estavam meio que naturalizados com essa questão, com essa doença que é essa moeda de troca, e
sempre perguntavam, tudo que eles iam fazer era tipo, não, isso aí vai ser cobrado na prova e tal. Então uma lista que o professor passava para casa e eles tinham que responder e tal para o próprio aprendizado, e eles muitas vezes não faziam porque o professor não falava que valia ponto ou alguma coisa do tipo. Isso eu classifiquei como eu classifiquei aqui no relatório como preocupante. E enfim, basicamente falando que é, todo o ensino no terceiro ano, que foi na turma que eu passei mais tempo, era voltado para a questão do Enem mesmo. Eles faziam provas com 90 questões, é, com os assuntos divididos lá, e com as disciplinas divididas lá, e que valia de 0 a 10 a prova no total. E essa prova correspondia à média que os alunos iam ter no final do semestre. E muita gente acabava se dando mal, os resultados eram tipo, um pouco baixos porque é uma prova muito cansativa. Além de que algumas pessoas precisam de uma exclusividade maior para estudar para algumas matérias e não tinham essa oportunidade porque eram muitas matérias num dia só, num momento só, e elas acabam se dando mal nessas matérias e se dando bem nas que elas tinham mais afinidade. Eu fiz aqui uma análise das aulas todas que eu participei e chega no tópico de considerações finais, que eu falo que foi um estágio importante para mim, estágio da faculdade, que me proporcionou uma nova visão, uma nova dimensão, porque eu já tinha dado aulas em pré-vestibulares, em aulas particulares, tudo, só que é uma perspectiva completamente diferente, porque independente dessas questões do Enem, as aulas serem voltadas muito para essa questão do Enem, eles terem que passar no vestibular, essa pressão toda, que é uma coisa que existe nos pré-vestibulares, tem uma questão muito afetiva também, uma questão muito é uma pedagogia muito mais, enfim, próxima, uma relação muito mais próxima entre professor e aluno, porque tem a questão das avaliações também, que você tem que fazer toda a aula, você tem que você percebe a importância de que você tem que avaliar os alunos toda a aula, além de você saber que tem que ser avaliado por eles também, e eles têm que ser lembrados desse fato. E, enfim, se distancia um pouco mais embora tenha sido um estágio no colégio particular, se distancia um pouco mais da dessa questão de é, mercado, educação, por conta da convivência mesmo que você tem com os alunos e tudo. Enfim, é isso. Já passei muito do tempo, então até mais. O resto o senhor vê no relatório, professor Marcos.